Então nós vamos trabalhar agora na lista 2, no exercício 3. Então o exercício ele dá uma série de dados com 15 períodos, que ele fala, para o conjunto de dados, compare o desempenho através do MAD, da média móvel com intervalo 4 e 6 e da média exponencial móvel para um valor alfa igual a 25. Então já deixei a fórmula aqui da média exponencial móvel. Pois é. Mas eu vou começar com a média móvel. Então a média móvel, vou colocar aqui, ó, previsão para a média móvel com intervalo igual a 4, que é a primeira coisa que ele me pediu. Então, ó, se o intervalo é 4, eu consigo fazer previsões a partir do quinto período, concordam? E eu faço a média dos 4 pontos anteriores. Isso é a média móvel com intervalo igual a 4. Pego os 4 dados anteriores e faço a média. Do sexto período, é a média dos 4 dados anteriores. Vou fazer isso até o 15 aqui, ó. O desvio absoluto, então vou colocar aqui, ó, desvio absoluto da média móvel igual a 4, ele é igual ao módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Tá ok? Então isso aqui é o módulo dessas diferenças. Posso calcular aqui, ó, o desvio médio absoluto para a técnica de média móvel com intervalo igual a 4 é igual à média desses erros. Então é o que o colega perguntou. Ele falou assim, professor, mas por quanto que eu vou dividir? Ora, eu só consigo calcular para esse caso aqui, ó, 11 desvios absolutos. Então eu somo esses 11, divido por 11 e acho essa média. Ok? Esse é o desempenho da média móvel igual a 4. Ele pede para fazer também com a média móvel igual a 6. Então, média móvel igual a 6. Se o intervalo é 6, eu consigo fazer previsão a partir de qual ponto? Do sétimo. Então, eu venho aqui no sétimo, digo que é a média dos 6 pontos anteriores. Faço isso para os pontos que eu consigo aqui, ó. E aí calculo o desvio absoluto da média móvel com intervalo igual a 6. Então eu faço aqui, ó, o módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Vou calcular agora o desvio médio absoluto para uma média móvel com intervalo igual a 6. Faço a média desses caras aqui. Ou seja, considerando apenas a técnica média móvel para intervalo 4 ou 6, qual intervalo é melhor? 4. Por quê? Deu o menor MAD. Tá claro isso? Agora, nós vamos aplicar o conceito da média exponencial móvel, que é essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou estipular um valor de alfa, que por enquanto é um dado do exercício. E o que eu estou falando aqui? Ó? A previsão para o período T é igual a previsão para o período T menos 1, mais um alfa, que é um coeficiente de ponderação, que varia entre 0 e 1, vezes a diferença entre a demanda do período anterior e a previsão do período anterior. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para aplicar a técnica da média móvel é que, de cara, ela me pede uma previsão do período anterior. Então, para eu prever agora, eu tenho que ter previsto o período anterior. Só que para prever o período anterior, eu tinha que ter previsto o anterior ao anterior. Então, isso entra no looping eterno. Então, o que a gente precisa fazer? Vou colocar, ó, previsão com a média exponencial móvel com alfa 0,25. Tá certo? A primeira previsão eu consigo calcular? Não. Eu não tenho previsão anterior, concorda? Então eu vou ter que chutar essa primeira previsão. Concordam comigo? Não tem jeito de calcular ela, porque ela precisa de uma previsão anterior. Então eu vou ter que estimar um valor. Quanto que vocês estimariam? O que é um bom chute? 532. Concordo. Por que é bom?
eu estou pegando aqui, ó, e estou copiando o valor da demanda. Tá certo? Já vou colocar esse cara aqui de vermelho. Por quê? Porque eu não previ isso. Eu simplesmente peguei o dado histórico e copiei. Tá claro isso? Agora, a partir daqui, ó, o que vai ser a minha previsão? Ela é igual à previsão anterior, ok? Pega o valor aqui, ó, 532. Mais o valor de alfa, que é 0,25. Vezes o quê? A demanda do período anterior, que foi 532, menos a previsão do período anterior, que é esse valor aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente escrevi aqui, ó, essa fórmula aqui. A previsão é igual à previsão anterior, que é o G2, mais o alfa, que foi dado e é igual a 0,25, vezes o dado histórico anterior, que é 532 aqui, menos a previsão anterior. Ok? Essa primeira vai dar igual, porque essa diferença vai dar zero, vai dar a previsão anterior. Daqui para frente, não. Ó. Daqui para frente, ela começa a ter variação. É. Oi? Não, esse T-1 é porque o T é o período T. Período T-1 é, por exemplo, a previsão do período 5. Tá? T é igual a 5. É igual a previsão do período T-1, ou seja, a previsão do período 4, mais o alfa vezes o dado histórico do T-1, que é 4, menos M de T-1, que é 4. Beleza? Não, assim, a média exponencial móvel, ela fala o seguinte, ela vai ajustando a sua previsão com base na diferença entre o que você previu antes e o que aconteceu. Então ela está falando assim, ó, o que é a média exponencial móvel? Ela fala assim, sua próxima previsão é uma ponderação entre a previsão anterior mais uma parcela do seu erro. Então se você previu a menor do que foi o dado histórico, ela puxa um pouquinho para cima. Se você previu a maior do que o dado histórico, ela puxa um pouquinho para baixo para ir ajustando. E o que é esse alfa? Esse alfa é a alavanca desse ajuste. Quanto maior é o valor dele, mais rápido ela reage a essas mudanças. Mas em compensação, assim, ela reage de maneira muito abrupta, que pode te levar a erros maiores. Quanto menor esse alfa, menor é essa oscilação. Então eu demoro mais para perceber essas mudanças, mas a minha chance de ter erros alavancados maiores é menor. Aí a pergunta que você quer fazer é o seguinte, professor, beleza, mas como é que eu defino esse alfa? Não é isso que você queria perguntar? A gente pode definir, por exemplo, por pesquisa operacional. Quero encontrar o valor de alfa que minimize o meu erro absoluto. Ok? Consigo usar isso aqui no Excel, por exemplo. Gente, alguma dúvida? Eu vou calcular aqui, ó. Oi. A fórmula está aqui, ó. Oi? Claro, fórmulas na prova. B2 é o DT aqui, ó, o dado histórico. Não, mas na tabela. Vai ser a demanda. Então vai ser 532 menos 532. Isso. O primeiro vai dar zero esse valor aqui, ó, por isso que ele ficou igual. Dali para frente você começa a ter diferença. Como assim? Isso. Então isso aqui dá zero. Eu multiplico uma coisa por zero, continua dando zero, fica igual ao valor anterior. Tá certo? Agora, quando eu passo para a linha de baixo, já mudou aqui, ó. Aí deixa de ser zero e eu começo a ter previsões. Isso.
Agora eu vou calcular aqui, ó, o desvio absoluto da média exponencial móvel com alfa igual a 0,25. Então, eu não vou calcular do primeiro, porque o primeiro eu copiei o dado histórico, o desvio vai dar 0. Agora, a partir do segundo, é o módulo da diferença entre a demanda prevista e a demanda histórica. Então, nesse caso aqui, ó, é a média das previsões que eu fiz. Então, deu 34,71. Ou seja, qual que é a melhor técnica? É o primeiro, média móvel com intervalo igual a 4. Beleza?